Ando devagar porque já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Muito boa noite, estamos começando mais um programa de Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade de estabelecer este encontro com você. Vivos, né? Ao vivo e para os vivos. Lembrando que a existência é essa dinâmica mesmo. Todo dia a gente parte, todo dia a gente chega. De alguma maneira nós estamos nos deslocando. A existência é essa dinâmica. É este movimento que não cessa. Quantas vezes hoje, né, eu parti? Quantas vezes hoje eu voltei? São muitas as partidas, são muitas as chegadas que acontecem dentro de nós no mesmo dia. Porque o ser humano é capacitado desta possibilidade de sair de si, de ir além, de sonhar, de avançar territórios, de ultrapassar os limites que lhe são próprios. É dom humano a capacidade de ir além. E todos os dias nós somos convidados a fazer isso. Quantas vezes hoje, né, dentro do meu coração, partidas e chegadas foram sacramentadas. Lembrando, né, o poeta Milton Nascimento que diz que chegar e partir são dois lados de uma mesma viagem. O trem que chega é o mesmo da partida. E é assim que nós estabelecemos essa dinâmica de viver e de morrer um pouco todos os dias. Nascemos de novo todas as vezes que nós permitimos que a vida venha nos afetar com seu poder de novidade. Quando de repente, num fim de tarde, você permite que aquela luz possa lhe trazer os mesmos entusiasmos que o nascer do sol. Por que não?
ou quando a gente olha para um céu estrelado, vê ali uma lua se mostrando em seu encanto, com sua beleza, e você descobre que, mesmo estando à noite, você pode amanhecer. Essa é a dinâmica da vida, né? É o dom de ser feliz, de ser capaz, de você administrar bem a oportunidade de ser quem você é, de continuar se encantando com a vida. Sabe, minha gente, eu tenho pedido muito a Deus essa graça. Porque por mais que eu viva uma dinâmica de chegar e partir muito intensa, eu corro o risco de virar uma rotina desagradável isso. E a minha missão não pode ser uma rotina desagradável. Ninguém pode, por mais rotineira que seja a vida, ninguém pode permitir que sua vida seja uma rotina desagradável. Mesmo cumprindo aquele ritual todos os dias de levantar, de sair, de chegar, de estar no mesmo ambiente de trabalho, de encontrar com as mesmas pessoas, eu creio que exista dentro de nós uma possibilidade de tornar isso tudo muito novo, que é justamente a capacidade de encantar-se. Que a escola precisa ensinar. Eu sempre digo isso. A vida humana fica muito mais interessante quando nós somos educados para esse encantamento, para esse vislumbre, né? Eu ter a capacidade de me ficar deslumbrado com aquilo que vejo, de me encantar. Na filosofia nós chamamos a isso de experiência de assombro. O que é o assombro dentro da metafísica? O que é a metafísica, né? Aristóteles, quando estava lá selecionando os livros da física, ele descobriu que alguns livros falavam de realidades que não eram físicas, que tocavam as dimensões da alma, do espírito, dos sonhos. Aí o que ele fez? Ele separou na biblioteca. Esses livros são da física, são os estudos de tudo aquilo que é natural, humano, físico, concreto, orgânico. Estes não, estes falam dos sonhos, são pensamentos que ultrapassam a realidade concreta. Aí então isso é metafísica, está além da física. Todos nós somos metafísicos também, né? Porque eu ultrapasso os limites do meu corpo o tempo todo. Porque de repente eu estou paradinho, sentado lá no meu sofá, mas o meu coração está me levando a lugares que já nem existem mais. Ou está me fazendo encontrar pessoas que amo e que já estão distantes no tempo, distantes na geografia, ou já foram até mesmo sepultadas. Essa capacidade humana de ir além. A metafísica, essa parte da filosofia que estuda aquilo que vai além da física, ela fala que o assombro é o momento em que o ser humano se encanta. Alguma coisa ficou grande demais diante dos meus olhos, me inquietou a ponto de querer investigar, entrar, adentrar aquele território tão especial, tão cheio de mistérios e que me seduz. A vida humana é assim. Vez em quando nós encontramos pessoas que provocam este assombro em nós, não é? São os amigos que nascem, são os amores que nascem, quando você descobre que o outro é um território que ele não morre naquela matéria, mas ele tem tanta coisa interessante que você resolveu ir além com ele. É o encanto da vida. E você viver esse assombro todos os dias, mesmo que a vida possa parecer sempre igual, você se encantar com ela. Sabe, eu fico pensando que a minha religião é um instrumental para que eu não perca isso. Jesus o tempo todo ensinou isso, encantar-se com a vida. Como é que Jesus fazia isso? Fazendo com que aquelas pessoas descobrissem dentro dos seus corações, tão cheio de velharias, né? Corações muito envelhecidos, muito machucados pela vida, no meio de tanto monturo, encontrar ali alguma coisa que brilhasse. E não é que a gente precisa disso mesmo? De vez em quando a gente vasculhar a velharia que mora dentro de nós, não é? Não é assim? Você encontrar no meio dos sonhos antigos, das desilusões, dos desafetos, das desarmonias, você ousar, primeiro acreditar que ali existe alguma coisa que ainda brilha,
E aí depois ir à luta, ir na busca. O Deus a quem amamos, a quem reverenciamos, nos mostra isso, nos indica esse caminho. Domingo agora nós refletimos sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia é uma luz que nunca se apaga. E ainda que ela esteja escondida nas velharias do nosso coração, a gente pode encontrar por ela. E a gente vai sendo mais feliz à medida em que a gente, no meio de tantas coisas antigas dentro de nós, nós conseguimos encontrar alguma coisa que nos motive, que nos leve além. É o que o filósofo Henri Bergson chamava de elan vital. O que era o elan vital na filosofia de Bergson? Era justamente aquele elemento da vida que dá a liga, que faz com que eu não perca a vontade de viver, que eu não fique desanimado de existir, porque é pesado viver, gente. Dá um trabalho danado ser quem a gente é. Eu vivo os meus pesos, você vive os seus. E aí, se a gente não tem esse elan vital, a gente vai sucumbir à primeira crítica que ocorrer, a primeira situação desagradável que a gente tiver que enfrentar. E é assim que nós vamos reestabelecendo este elan vital, e a gente vai agregando sempre mais valores para que este elan vital seja sempre sustentador. Aí a gente vai lá para um outro pensador chamado Viktor Frankl, que escreveu de maneira tão preciosa, tão profunda, a respeito do sentido da vida, que nós já falamos tantas vezes aqui. Viktor Frankl dizia que para alguém dar conta da vida, ela precisa ter um sentido. E esse sentido pode estar localizado em várias situações. Eu posso ter no sentido da minha vida uma meta futura. De repente eu estou estudando e eu quero ser médico. Ser médico é um sentido para eu acordar cedo todos os dias, vencer as dificuldades da faculdade, vencer as lutas que eu preciso estabelecer todos os dias, porque não é fácil a gente alcançar metas. Metas estarão sempre envolvidas em distâncias, estarão sempre perpassadas por dificuldades. Aí eu descubro o assombro da metafísica, eu descubro o elan vital da filosofia de Bergson, e eu descubro o sentido da vida de Viktor Frankl. Várias explicações para uma mesma coisa. E na verdade, no momento que a gente está vivendo, a gente nem precisa da compreensão teórica da filosofia. O que a gente precisa mesmo é da coragem para que esta filosofia se encarne na nossa existência. Da mesma maneira como o Verbo de Deus se encarnou no seio de Maria, no ventre de Maria. Eu preciso viver esse mistério da encarnação todos os dias. Eu preciso encarnar em mim todos os sonhos que eu necessito para ser quem eu sou, as metas, os propósitos, aquilo que eu estabeleço. Olha, eu não quero morrer com esses defeitos, então eu estabeleço metas para vencer esses defeitos. E aí eu vou sendo feliz, compreendendo que felicidade, neste caso, não é um mar de rosas, não são só alegrias, não. Felicidade como sendo aquela sensação boa de você estar lutando como precisa lutar para que as coisas venham a acontecer como você, de alguma maneira, projetou. E ainda que não aconteça totalmente como você projetou, você vai saber lidar com os resultados que são contrários, porque isso é uma questão de sabedoria, é uma questão de maturidade. Só as crianças esperam que a vida seja perfeita. E à medida que elas vão crescendo em maturidade, elas vão descobrindo que não é bem assim. Não é verdade? Não é uma das maiores lutas que nós precisamos viver? Um dos maiores lutos que nós precisamos organizar como pessoas é este. É eu entender que a vida não é como eu gostaria que fosse. Mas eu pego aquilo que é e faço um trabalho comigo para que a minha felicidade seja possível, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido. É o que eu tenho como matéria-prima para esse programa de hoje. Tantos testemunhos, tantas pessoas que nos escreveram e que nos contaram justamente momentos difíceis, ou então que estão enfrentando agora dificuldades, que se a gente não cuida, elas vão se avolumando, elas vão crescendo,
e depois fica impossível de superá-las. É igual goteira, minha gente. Se no seu telhado tem uma goteirinha pequena, conserte logo, porque essa goteira pode começar a pingar pela parede, no chão, e ela pode causar uma infiltração terrível. Por quê? Uma gota d'água não pode prejudicar uma parede, mas uma gota d'água pingando todos os dias, aí sim ela tem poder de destruição. O mesmo acontece na nossa vida, né? De vez em quando a gente vai permitindo que as pequenas gotas do ressentimento, da mágoa, do ódio, do desajuste afetivo, isso vai pingando dentro de nós, até nos nossos relacionamentos, né? Se a gente não corrige todos os dias aquilo que está errado entre nós, a gente corre o risco de depois não ter mais remédio, porque a gente permitiu que a gota fosse minando, fosse impregnando e prejudicando a estrutura. Uma casa terá que ser demolida se ela foi prejudicada na sua estrutura. Se a parede está feia, você entra dentro de uma casa, às vezes está tudo tão sujo, né? Mas se a base, se a estrutura está bem cuidada, não tem problema nenhum. A mesma coisa somos nós. A gente também precisa fazer passar por esse processo de transformação todos os dias, né? De análise, poderíamos usar um termo da psicologia, por que não? Fazer a análise é o quê? É você perceber onde é que está pingando. E o que está pingando. Para que você possa ter uma ação efetiva que tenha a possibilidade de modificar, que tenha a possibilidade de transformar aquilo que está lhe incomodando. Porque cá entre nós, a vida é muito boa para que a gente venha perdê-la com goteiras, não é verdade? Com coisas ruins. Não. Aquilo que incomoda o coração hoje precisa ser resolvido hoje. Sabe por quê? Porque você merece dormir bem. É direito seu deitar na sua cama daqui a pouco, ou agora já. E você dormir bem, tranquilo. Por quê? Porque você corrigiu as goteiras que estavam prejudicando a sua paz, a sua saúde afetiva, né? Essa digestão emocional que, se a gente não faz todos os dias, começa a fazer muito mal para a gente.